Welcome. Welcome ao Entre Nós, meninas. E nessa noite nós estamos começando uma série nova, maravilhosa, despertando os corações das princesas. E pensando nesse tema, eu pedi ao Senhor para que me dirigisse a palavra. E aí eu falei assim, no meu pensamento, irei ministrar sobre a vida de uma mulher da Bíblia. Irei ministrar sobre alguma mulher que fez algo grande, que foi despertada para viver. Aí o Senhor falou para mim, não, você não vai começar assim. Você vai começar de outra forma. E quando a gente fala a palavra, obrigada, Mari, deixa eu tomar um copo d'água aqui, meninas. A casa tá linda hoje, tá cheia, glória a Deus. E algumas irmãs ainda faltaram hoje, mandaram lá no grupo, lá, o aviso. Outras enviaram para mim no privado. Mas quando a gente pensa a palavra despertar, é porque a gente tá descansando, né? Ou então a gente tá numa inércia, né? Ou então a gente tá deitado, ou dormindo. Ou a gente tá fazendo qualquer coisa que a gente não tá desperta para o tempo que a gente precisa viver. E nós já viemos... nesse ano nós ministramos aqui, né, sobre promessas. Foi a nossa última série, foi sobre as promessas do Senhor nas nossas vidas. Nós viemos da restauração, nós viemos das promessas. E eu sei que para cada tempo o Senhor tem uma palavra. E quando eu estava conversando com meu esposo esses dias, e aí a gente estava falando sobre a palavra do Senhor, ele falou assim, e ele usou uma palavra para mim, e eu falei assim, nossa amor, perfeito. Porque elas já têm a promessa, então elas precisam despertar para aquilo que elas realmente são, as princesas que elas realmente são. E viver aquilo que Deus tem determinado na vida delas, né? Vocês estão vendo esse mover aqui tremendo, porque algumas mulheres já têm se despertado para esse mover. Nós temos orado aqui nas quintas-feiras, nós temos orado nas quinzenas que não tem entre nós temos oração aqui na igreja, nós temos oração às terças-feiras de madrugada, e tem vindo um grupo bom de mulheres aqui, né? Orar, clamar ao Senhor. Nós temos feito propósito de oração, propósito de jejum, e a glória do Senhor tem sido manifesta aqui, nesse lugar. Só que nós precisamos descobrir exatamente qual é a chave das nossas vidas. Ou nós precisamos pegar a chave que já nos foi dada e abrir essa porta para vivermos aquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. E como começar essa série a falar sobre essa chave, a falar sobre aquilo que vai nos despertar para vivermos exatamente o que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. E todas as vezes que nós estamos dormindo e que somos acordados, ou às vezes a gente acorda alegre, porque hoje vai ser um dia maravilhoso. Ou às vezes a gente acorda pensando assim, nossa, o dia vai ser puxado. Ou às vezes a gente acorda, mas não quer sair daquele lugar porque tá quentinho, tá bom, tá confortável. Existem várias maneiras de ter a reação ao despertar. Mas eu queria ler uma palavra nessa noite, eu não vou me delongar. Nessa noite, o Senhor quer ressuscitar em nós, é o Espírito dEle. Porque se Deus ressuscitar em nós o Espírito dEle, nós iremos colocar aquilo que já nos foi dado, a coroa que já nos foi dado. Pastor, é para reinar? Não, aqui na terra não. É para exercer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque todas as vezes que um príncipe e uma princesa, uma rainha, um rei, ocupa o seu lugar, o que é que acontece na vida dele? Ele primeiro é coroado, né? Ele está sendo preparado. Então todas as vezes que ele vai ocupar aquele posto, há uma cerimônia para ele ser coroado. Então nessa noite o que eu quero dizer para você, eu vou abrir essa série dizendo para você, essa é a cerimônia que Deus vai coroar a tua vida para você viver aquilo que Ele tem determinado. E eu me lembro que esses dias atrás eu estava não esses dias, mas alguns meses atrás, eu amo assistir séries de princesa. Eu amo assistir essas séries de princesas.
E eu assisti The Crown, né? Eu assisti o começo do The Crown, que é a história da rainha da Inglaterra. E por essas semanas aí, a rainha da Inglaterra foi envolvida em vários escândalos, porque, né, houve racismo dentro do palácio contra a princesa Meghan, que é uma americana, né? Que ela é morena. E eu me interesso por essas histórias, porque eu gosto de ver essas histórias. Desde criança, a minha mãe juntava a gente, e eu me lembro quando a Lady Di morreu, a gente ficou ali horas e horas vendo aquele velório, aquelas coisas. Eu me lembro do casamento da Lady Di, eu acho que eu tinha 2, 3 anos, e eu ainda consigo, na minha mente, eu nunca me esqueci. E quando meu esposo falou comigo, a gente vai para a Inglaterra, a primeira coisa que eu quis visitar na Inglaterra foi o castelo, porque desde a minha infância eu sempre imaginei aquelas cenas todas que eu vi, né? E eu não sei se vocês lembram, se vocês viram o seriado The Crown, e quando a rainha Elizabeth, ela é escolhida, e olha, o interessante é que ela não estava na linha de sucessão do reinado da Inglaterra. Vocês sabiam disso? A rainha Elizabeth, ela não era herdeira, a primeira herdeira do reinado da Inglaterra. O tio dela renunciou olha que interessante. Deus escolhe as pessoas que a gente nem imagina. Olha que interessante. O tio dela, que era o rei da Inglaterra, renunciou à coroa para casar com uma mulher que não fazia parte da realeza. Então, ele tinha que renunciar. Ele se apaixonou por uma mulher que não fazia parte da realeza. Naquela época, as leis diziam que ele não podia exercer o reinado porque ela não era da linhagem real. Mas ele amava tanto aquela mulher que ele renunciou o trono da Inglaterra para se casar com aquela mulher. Por ele renunciar o trono da Inglaterra para casar com aquela mulher, o pai da rainha Elizabeth assumiu, que era o segundo no reinado, assumiu o posto de rei. E ele apenas ficou no reinado por mais ou menos 17... Eu acho que tá ruim esse microfone aqui, tá caindo. Deixa eu ver aqui quem tá. Agora foi. E o pai da rainha Elizabeth, por que eu estou contando isso para vocês? É porque por uma renúncia de uma pessoa, alguém toma o lugar que aquela pessoa não quis exercer. Então, existe um destino preparado para você. Existe uma cadeira preparada para você. Existe uma coroa preparada para você. Então, quando o rei, o pai da rainha Elizabeth, renunciou, aliás, adoeceu, ele só tinha 7 anos, ele foi o rei mais curto que a Inglaterra teve. Ele morreu de câncer. E o que é que acontece? A rainha Elizabeth é a primeira na sucessão. E ela assume o reinado e está até hoje. A rainha mais antiga que existiu no reinado da Inglaterra é a rainha Elizabeth. Então aconteceu uma série de fatores para que aquela mulher estivesse no trono hoje. Porque existia uma cadeira preparada para ela. E o que eu quero falar para vocês, meninas, é que vocês não podem renunciar àquilo que Deus tem colocado na mão de vocês. Vocês não podem renunciar ao lugar que Deus já preparou para vocês. Quantas pessoas passam a coroa para outras pessoas? Vocês não são misses. A miss, ela reina por 1 ano. Miss Universo. A coroa dela pertence a 1 ano, mas Deus não criou miss. Deus criou princesa. A Missy, ela faz todo um desenho, ela precisa se vestir assim, ela precisa se vestir assada para ser escolhida pelos jurados. Mas a princesa é por aquilo que pertence já a ela, é pela linhagem que ela já pertence. E depois de 1 ano, a Missy perde o reinado e ninguém mais lembra dela. Ex-Missy. Já viu uma ex-princesa? Não vi. Você já viu ex-rainha? Não, só se morrer. Ou se ela renunciar. Mas não existe. Se você renunciar, você vai ser ex-rainha, ex-princesa. Mas se você assumir o seu posto, até a volta do Senhor Jesus, você vai ser considerada uma princesa. Então, muitas vezes, a gente sabe o que acontece nas nossas vidas? A gente fica só passando a nossa coroa, igual uma Missy. Esse ano vai ser fulana, esse ano é ciclana, esse ano é isso. Não é de pessoas, mas sabe de quê? De prioridades. Esse ano a minha prioridade é essa. Esse ano a minha prioridade é essa. Esse ano eu vou passar minha coroa para isso. Esse ano eu vou passar minha coroa para aquilo. Ou então, nem pensa no ano, não. Esse mês a minha prioridade vai ser essa. E aí vai deixando aquilo que está preparado para você viver. Aquilo que já está desenhado na eternidade para você viver. Você está abrindo mão, deixando as pedras no meio do caminho da sua coroa.
E essa coroa que Deus colocou na sua, que já estava planejado para você desde a cruz do Calvário, desde antes de você nascer, que fica pelo meio do caminho, ela não é uma coroa qualquer. Ela foi uma coroa que foi paga com preço para que você reinasse com Ele. Então, muitas vezes a gente não entende isso, a gente fica só, não, aquilo outro, não, passando a coroa para aquilo outro, dando a coroa, sabe para quê? Para as nossas mazelas, dando a coroa para as nossas dores, colocando a coroa nos nossos processos, colocando a coroa no nosso cansaço, colocando a coroa naquilo que não precisa ter coroa, que não foi chamado para ser princesa nem rainha. Então, nessa noite, eu vou pregar para mulheres que não vão mais passar a coroa, mas vão assumir o seu posto. Olha como é interessante isso. A rainha Elizabeth está com quase 100 anos de idade. Vê se ela quer passar a coroa dela pro filho dela que não pode, porque ele é divorciado, ele não pode mais ser rei. O príncipe Charles não pode mais ser rei. Então o primeiro na sucessão é o William. Vê se ela convida. Eu estou muito cansada. Eu estou muito cansada, eu vou passar a minha coroa já para o Williams em vida. Quem sabe o que é, meu filho? Não passa coroa para nada. Pode estar cansado o que for. O pessoal fala, eu queria ser igual a rainha Elizabeth. Ela viveu a não sei quantas epidemias, a não sei quantas guerras, a não sei quantas... Vê se ela pegou coronavírus. Se pegou, ninguém sabe, mas está vivinha da Silva. Sabe por quê? Porque ela não quer passar a coroa dela para ninguém. Vê se o coronavírus deixa ela em casa guardadinha. Não, ela está lá todo dia, ó, no mesmo posto, na mesma posição, assinando para as pessoas, passando lá no meio da multidão, lá no carro, lá, do mesmo jeito. Porque quem sabe que é princesa e rainha não passa para a coroa. Não tem pandemia, não tem epidemia, não tem guerra, não tem problema na família. Que passe! Só que a gente não. Essa mulher, ela erra demais. Eu sei que ela é uma pessoa humana, assim como a gente, mas ela deixa um exemplo muito claro para nós. Enquanto eu estiver vida, ninguém ocupa o meu posto. Enquanto eu morrer, ninguém ocupa o meu posto. E isso precisa estar cravado em nossos corações. E isso precisa estar cravado no nosso... Só que a gente quer ser Miss. A gente quer viver passando a coroa. É eleita e passa a coroa. Mas se você foi eleita por Jesus, se você reconhecer que o alto preço foi pago na cruz do Calvário, você vai parar de passar essa coroa, a qual você tem renunciado muitas vezes. Não posso fazer. Não posso ir. Não posso ser. Eu não posso ser princesa mais. Eu errei. Eu não posso. Ei, a rainha Elizabeth agora foi anunciado no castelo que ela estava tendo racismo lá dentro do castelo. Sabe o que ela fez? E vou averiguar. E eu não concordo com isso. Mas vê se ela tirou a coroa dela porque estavam acusando ela. Mas a gente não. Na primeira acusação que as pessoas fazem, a gente quer se esconder debaixo dos bancos da igreja. Na primeira acusação que Satanás faz das nossas vidas, diz, você não é digna, você é isso, você pecou assim, você não fez isso. A gente não quer mais ir na igreja, a gente começa a sentar no meio, depois no fim, depois a gente para de ir, a pastora liga, não responde, e assim vai. Mas não, ei, averigue, enxergue aquilo que está de errado, mas não tire essa coroa por nada, minha filha. Ezequiel capítulo 37. É uma passagem muito conhecida. Diz assim, Ezequiel 37. Capítulo 1. Eu vou ler. Aliás, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E a mão do Senhor veio sobre mim. Me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E fez-me passar perto deles e ao seu redor. E vi que eram muitíssimos sobre a face do vale. E eis que estavam muitíssimo seco. E me disse,
filho do homem, viveram porventura esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Diz-me então, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhe a ele: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei entrar fôlego em vós e vivereis. E porei nervos estendidos e sobre vós, e farei descer sobre vós carne, e os cobrireis de pele, e porei em vós o espírito, e viverás, e saberão que eu sou o Senhor. E profetizei, pois como me foi ordenado, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um ruído, e os ossos se ajuntaram cada osso ao seu osso, e eu olhei, e eis que os nervos estenderam sobre eles, e a carne cresceu, e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia neles espírito. Meu Deus. Me disse ainda: profetiza ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, e disse ao espírito: assim diz o Senhor Deus, o espírito vem dos 4 ventos e sopra sobre estes mortos e viverão. E profetizei como me tinha ordenado, e então entrou o espírito neles, e viveram, e se puseram sobre os seus pés um exército grande e extremo. Pastora, o que é que isso quer dizer com reinado? O que é que isso quer dizer com coroa? O que é que isso quer dizer com um lugar preparado? Ei, Israel estava vivendo um tempo difícil. Eles estavam cativos, aleluias, em um lugar sem sonho, sem esperança, sem alegria, sem regozijo, sem nada, pela desobediência. Ou seja, existia um lugar preparado. Jerusalém estava em ruína, mas estava lá. Jerusalém estava em ruína, porque eles estavam cativos, mas ela existia e estava lá. E o povo de Israel estava aprisionado, sem visão, sem perspectiva daquilo que eles realmente eram em Deus. Tudo por causa do ambiente. Tudo por causa do lugar. O ambiente estava tirando aquele povo do verdadeiro lugar que pertencia a eles. Yasmin, olha. O lugar estava tirando a visão deles, daquilo que eles realmente eram. A condição que eles estavam enfrentando por desobediência estava tirando a alegria de um dia sonhar de novo em reconstruir Jerusalém que existia. Mas o Senhor não esquece a promessa que Ele faz a você. O Senhor não esquece a promessa que Ele faz ao povo dEle. E o Senhor disse, Carol, ei, Ele tomou Ezequiel em espírito. E a primeira coisa que eu quero falar para você, minha princesa, se existe uma palavra sobre a sua vida, é sobre essa palavra que você vai colocar a sua coroa de volta. O Senhor me fala no espírito que mulheres perderam a coroa porque perderam a palavra que já foi liberada. Oh, aleluia. O Senhor me fala no espírito que tem mulheres que não estão assentadas no trono aonde Deus preparou para ela. Que trono é esse? No trono de honra? Não. É exercendo. O trono significa exercer autoridade naquilo que lhe foi posto. Quando um rei e uma rainha se sentam no trono, ele entende que ele precisa exercer autoridade naquilo que lhe foi imposto. Não é os outros que mandam nele, é uma ordem que ele recebe, aleluia, daquilo que já existe e exerce autoridade. Então Deus está me falando aqui nessa noite que se existe uma palavra, é sobre essa palavra que você irá sentar nesse trono e irá tomar posse da sua coroa. O povo de Israel estava sem trono.
Porque estava no lugar errado. O povo de Israel tinha perdido a coroa pela desobediência. Não eram para estar vivendo cativos. Não eram para estar vivendo aquela situação. Não era para estar vivendo oprimido. Se você for ler o capítulo 36, você vai entender do que eu estou falando. Eles estavam oprimidos, achando que Deus tinha esquecido deles. E quantas princesas muitas vezes acham que Deus esqueceu de você por causa da palavra que não se cumpre? Eu não vou negar para vocês, mas eu sempre falo para Deus antes de vir para esse lugar, antes de vir para o culto, para o entre nós, eu digo para Deus, eu estou falando diante do Pai, existe uma palavra sobre aquele lugar. O Senhor falou que no entre nós o Senhor ia curar. O Senhor falou que no entre nós o Senhor ia restaurar. O Senhor falou que no entre nós iria reposicionar mulheres. O Senhor disse que no entre nós o Senhor ia levantar mulheres. O Senhor disse que no entre nós ia levantar um exército naquela igreja. Então eu estou indo para o lugar onde existe uma palavra. Então eu venho no meu carro, eu passo o dia dizendo, eu vou para o lugar. Eu vou liberar a palavra porque tu já falaste. Tu já falaste. Então aquele povo estava assim perdido. Aí o Senhor despertou o profeta. Disse, ei, vem cá. Eu vou te mostrar como que o povo está. Porque rainha que não anda segundo a palavra, que não cumpre os seus princípios, as princesas que não cumprem os princípios, elas são igual a um vale de ossos secos. Mas é verdade. É verdade, sabe por quê? Porque por um descuido nossos ossos ficam secos. E por mais um descuido ele fica sequíssimos. Qualquer coisa, qualquer farelo. Porque seco, ele fica seco, ele não fica pó. Mas sequíssimo, ele vira pó. Sequíssimo significa que ele não é mais osso, ele é pó. Isso é forte, gente. Deus quer trazer as princesas de volta à essência. E nós precisamos preparar o nosso espírito. Era isso que Deus falava. Não adianta a gente ter a palavra se o nosso espírito não está preparado. Não adianta a palavra estar sobre a nossa vida se o nosso espírito está longe. Não adianta a palavra estar na nossa vida se a gente não pode renunciar um tiquinho aqui. Tudo é uma dificuldade, tudo é um problema. Não adianta a palavra existir se a gente vai ficar igual o povo de Israel, lamentando o tempo de cativeiro, lamentando que Jerusalém não existe, lamentando que Israel está destruída, lamentando que eles estão cativos. Não adianta existir a palavra se você estiver apenas olhando para o vale de ossos secos e vendo que eles estão em pó. Não adianta vir palavra, mas Deus sabe para quem dá a visão, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Mesmo em meio a todas as minhas fragilidades, eu nunca desisti de estar aqui nesse lugar. Mesmo em todos os meus processos solitários que eu passei aqui nessa igreja, de dor, de muitas vezes desprezo, de palavras duras que eu recebi, eu nunca saí daqui. Eu estava sendo reconstruída, mas o meu lugar, eu estava aqui, estava no mesmo lugar. Então entenda, minha amada. O problema não é você ficar sozinha. O problema não é você ficar igual um osso seco. O problema é você não deixar que essa palavra penetre no seu espírito e traga vida a você de novo. Olha que interessante que a palavra diz. E disse, olha, versículo 4. E disse então, profetiza sobre esses ossos. E disse a eles, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ou seja, sobre a tua vida não é a minha palavra. O que eu estou falando aqui nessa noite para você, princesa, não é a minha palavra. Assim como o profeta Ezequiel disse, é sobre a palavra do Senhor. Quantas promessas já foram liberadas sobre a tua vida? Quantas coisas o Senhor já sarou? Quantas vezes Ele já te tirou da sepultura?
Quantas vezes Ele já fez você ressuscitar quando você achava que você não tinha vida? Quantas vezes Ele já disse para você, ainda tem esperança, e porque você tem matado essa palavra que está dentro de você, não acreditando. O vale só se torna seco se não existir lugar para a palavra. Mas se nessa noite você receber no Espírito a palavra do Senhor, que já foi liberada na sua vida, você viverá e voltará, aleluias, para o lugar aonde te pertence. O Senhor não quer levantar princesas na carne. Sabe por quê? Porque a rainha Esther não era bonita apenas por fora. Ela tem um espírito diferente. Nas batalhas dela, manda o povo orar. Ora, e que eu vou orar também. Ela não mandava o povo orar, não, ela orava também. Ela pagava o preço junto também. Ela entendia, a dor da orfandade veio para que ela entendesse que existia um lugar aonde estava sendo preparado para ela assentar. A dor faz você entender que existe um lugar preparado para você sentar. O povo de Israel precisava entender que existia um lugar preparado para eles sentar. O povo de Israel precisava entender, vocês pecaram, vocês erraram, mas ainda assim existe um lugar preparado para você sentar. O que eu quero falar para você nessa noite? Sobre o Espírito. O microfone não tá. Se alguém quiser fazer uma doação de um microfone para mim, porque esse não é meu. Já tentei já, mas esse é do pastor. Opa. Pode deixar? Beleza. Aleluias. Glória a Deus. Versículo 5. Eu quero que você leia junto comigo. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei entrar o fôlego em vós e viverás. Aleluia. Quem que entraria naqueles ossos? Aleluia. Quem que entraria naqueles ossos sequíssimos? Mas sabe o que é que isso significa? Que aqueles ossos, eles precisavam voltar para o lugar porque eles estavam desgovernados. Eles não estavam na posição certa. Eles não estavam no lugar certo, eles estavam lá soltos. Eles estavam lá de qualquer maneira. É tanto que quando ele disse isso, ele disse: ei, eu vou pôr nervo. E eles ainda estavam deitados. Eu vou pôr nervo, eu vou pôr carne, eu vou cobrir eles de carne. E porém em vós o Espírito, e disse de novo, e viverá. Eu sou o Senhor. Aleluia. Então, aqueles ossos, mesmo cobertos de carne, mesmo cobertos com pele, mesmo com os nervos no lugar, eles precisavam do Espírito para poder entender o lugar deles, para poder se ajuntar no lugar certo, para poder ser colocado no lugar certo, porque eles estavam governados. Uma princesa que não está na posição certa, ela não vai reinar, ela não vai exercer a autoridade. Então o Espírito precisa dominar a carne para você exercer aquilo que está desgovernado em sua vida. Porque quem domina a carne, quem é? É o Espírito que habita dentro de você. Preste atenção, João capítulo 20, eu quero ler para vocês. Olha que interessante, que eu estava pensando nessa tarde, e o Senhor falou comigo, João capítulo 20, verso 20. Os discípulos estavam todos preparados para exercer aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. Talvez vocês estão aqui nessa noite e estão todas preparadas. Algumas estão preparadas, já prontas para exercer aquilo que o Senhor já determinou, assim como estavam os discípulos. Mas escuta bem essa palavra, João capítulo 20, verso 20. E disse isto:
mostrou-lhe as mãos do lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos enviei a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles. E lhes disse: recebei o Espírito Santo. Eles estavam preparados, mas Jesus precisava soprar o vento, precisava soprar o Espírito Santo dentro deles, para que eles se levantassem, não apenas como aqueles homens que andavam com Jesus, mas os homens cheios do Espírito Santo. Entenda, mulher, as princesas que Deus quer despertar nessa noite não são princesas ocas, cheias de razão, cheias de querer, exercendo aquilo que elas querem, desgovernadamente, não, cheias do Espírito Santo. Os discípulos estavam preparados, mas Jesus precisava soprar o Espírito. O que é que o profeta disse? O que é que Deus disse ao profeta Ezequiel? Eu vou soprar o meu Espírito. Aleluia. Porque às vezes a gente tem espírito de rebelião, às vezes a gente tem espírito de contenda, às vezes a gente tem espírito de discórdia. Tudo que a pessoa diz está dizendo, não é assim. Às vezes a gente tem espírito contrário. Nosso Deus, tudo que... Não, o Espírito do Senhor, ele anda alinhado. E quando ele toma a sua vida, ele é confirmado através dos seus frutos. Então é por isso que o Espírito precisa ser soprado dentro das princesas, para que vocês possam exercer com autoridade aquilo que Deus já determinou para vossas vidas. E eu já estou acabando. Estavam desgovernados, minha querida, até o Espírito soprar sobre a vida deles. Quando o Espírito sopra, aquilo que está desgovernado começa a ser ajuntado. Quando o Espírito sopra, aquilo que está doendo é sarado. Quando o Espírito sopra dentro de você, aquilo que duvidavam da sua vida começam a acreditar, porque elas não veem você, elas veem o Espírito que está dentro de você. Não adiantava nada aqueles estarem ali de qualquer maneira, eles precisavam ser cheios do Espírito. Para quê? Sabe para quê? Para se colocarem de pé. Olha que interessante. A palavra diz que eles, depois que receberam o Espírito, depois, versículo 10, e profetizei como tinha ordenado. E então entrou o Espírito neles, e viveram e se puseram sobre os seus pés. Quando o Espírito toma conta, você se coloca sobre os seus pés. Mas de uma forma diferente. Porque mesmo sobre os seus pés, o Espírito que vai governar os teus pés. Por isso que o Senhor, quando Ele quer te levantar, Ele não quer que você se levante na tua força. É por isso que a palavra do Senhor diz, quando você está fraco, aí é que eu sou forte, porque eu me aperfeiçoo na tua fraqueza. Ou seja, eu que te coloco de pé, para que tu possa caminhar pelo meu Espírito que habita dentro de você. Nessa noite, o Senhor está dizendo para você, Ele te colocará de pé, pelo aquilo que Ele tem determinado para a sua vida. E o mais interessante é que não era apenas um cadáver que estava ali naquele lugar. Era um vale. E quando aqueles cadáveres foram tomando forma humana e o Espírito se apoderou deles e eles se colocaram de pé, a palavra diz que se levantou um grande exército. Aleluia. A palavra hoje não é para uma princesa. Aleluia. Não é para uma só. A palavra hoje é para o exército de princesas que está aqui nesse lugar.
A palavra hoje é para você que já tem uma palavra profética sobre a tua vida. A palavra é para você que muitas vezes não está no trono porque você tem passado a sua coroa pelas cicatrizes, pelas dores, por às vezes as pessoas te empurrar daquele lugar que já te pertence. Quantos empurrões, oh Deus, me mostra aqui que tem pessoas que têm levado, oh aleluia, mas você tem recuado por causa desses empurrão. Mas Deus está falando para você, você só vai, nessa noite você vai sentir o meu empurrão te colocando de volta para o lugar aonde eu preparei para você. Glória a Deus. Princesa não passa rainha, não passa coroa. Ela se torna rainha, mas ela não passa a coroa. Ela muda de nível, mas ela não passa a coroa dela. Eu não sei você, mas se você está cansada de passar a sua coroa por aquilo que você tem passado aqui nessa terra, pelas circunstâncias que você tem passado aqui, se você chegou aqui nessa noite precisando despertar desse vale de ossos secos, despertar para viver literalmente aquilo que Deus... Não é, gente, eu não estou dizendo de apenas um dia, não. Eu estou dizendo viver em constância, porque a aflição vai vir nas nossas vidas, mas muitas vezes a gente é derrubado por essas aflições. A gente é derrubado pelas tristezas. A gente é derrubado pelos processos intermináveis, pelas circunstâncias intermináveis na nossa vida. Mas por favor, princesa, você vai colar essa coroa aí na sua cabeça e você não vai deixar cair, porque você não faz parte apenas de um vale, mas não, você não faz parte do vale, não. Você faz parte de um reinado. Quando Deus estava levantando o vale de ossos secos, Ele estava dizendo para Israel: vocês vão voltar para Jerusalém, porque existe um lugar a ser restaurado, e esse lugar vai começar pela vida de vocês que estavam caídos, mas pelo meu Espírito eu vos levantarei de volta. Essa palavra era para aqueles que estavam caídos, tristes, desanimados pelo lugar, pelas circunstâncias. Se o Espírito de Deus vive, Ele te colocará de pé nessa noite. Se o Espírito vive, você vai se apoderar da palavra profética que foi liberada sobre a sua vida desde quando você é criança. E Deus me fala aqui nessa noite que existem pessoas nesse recinto que receberam uma palavra profética desde a sua infância, e você vai tomar posse dessa palavra nessa noite. O interessante deixa eu te falar uma coisa. A princesa, ela nasce princesa. Lembra que Jeremias foi escolhido antes mesmo dele ser formado? Antes mesmo de você ser formada, já existia um trono e uma coroa para você. Antes mesmo de você ser formada ali, antes mesmo de você pensar que existe um propósito, antes mesmo de você, como a criança aqui da Dani, imaginar que existe um propósito sobre a vida dela, antes mesmo disso tudo acontecer, antes mesmo, daqui a alguns dias ela vai estar aqui, pregando, dançando com a mãe dela, ministrando, e ele vai dizer: meu Deus, existia uma palavra sobre a minha vida quando eu ficava ali no culto, comendo o bolinho que a minha mãe estava me dando para me ficar quietinho, mas escutando a palavra, porque a palavra não volta vazia, ela tem um lugar para habitar, e esse lugar nessa noite é o seu coração, que precisa ser ativado para viver aquilo que Deus tem determinado para a sua vida. Todas as mulheres que assumiram um lugar, elas estavam esquecidas, elas estavam vivendo um momento de dor. Olha, aonde Débora estava quando ela foi chamada para ser juiz e profetisa? Dentro da casa dela, como uma simples dona de casa, Kelly. Aonde a profetisa estava? Dentro da casa dela. Apenas como uma doméstica, apenas como uma dona de lar,
apenas como uma mãe, apenas como uma esposa. E a palavra faz questão de dizer, Débora, esposa, antes de ela ser juíza, antes de ela ser profetisa, ela era esposa. Ela estava ali guardadinha, escondida, mas preparada. Existia um trono preparado para ela, aleluia, julgar a causa de Israel. Aonde estava Esther, quando Vasti saiu do trono, Esther estava na casa do seu primo Mordecai, aleluias, aprisionada, sendo estrangeira, órfã, mas o lugar já estava sendo preparado para ela. O que eu quero dizer para você, que toda princesa precisa ser ativada para viver aquilo que o Senhor tem, seja na dor, seja nos processos, elas precisam ser ativadas. Como foi que a rainha Elizabeth assumiu o trono, vivendo a perca do pai dela, a dor de perder o pai dela, fez a rainha Elizabeth ser rainha. Entenda, a tua dor é para te preparar para o lugar, aleluias, que já é seu. Tem mulheres que estão entendendo essa palavra que Deus fala comigo. Ei, aonde Ana estava quando a sua madre era cerrada, sendo acusada por Penina, sendo atiçada por Penina, mas estava no altar. O lugar certo é agente de ativação para você, aleluias, voltar para aquilo que Deus tem determinado para a sua vida. Aonde Maria estava, dentro da casa dela, quando o anjo visitou, ela tomou um susto, porque grande era a promessa. Mas sabe o que ela disse? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Aonde Raabe estava, uma prostituta. Aonde Raabe estava, que foi parar na genealogia de Jesus, estava, aleluias, vivendo no prostíbulo, perto do muro. Ei, o lugar certo. Mesmo você vivendo uma desgraça, mesmo a posição, o seu sim te fará levar por você para este lugar. Entenda, Raabe era uma prostituta, mas ela entendeu que existia uma coroa e um trono preparado para ela. Se coloque de pé nessa noite. Entenda que existe um lugar preparado. Já existe esse lugar. Esse trono já existe. Essa coroa já é sua. Essa coroa já é sua. E toda princesa passa pela dor para ser ativada. Meu Deus. Toda grande mulher de Deus, quando tomou o seu posto, ela passou por um momento de dor. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Elas não ficaram se alimentando da dor, mas elas pegaram a oportunidade e tomaram posse. A minha pergunta para você nessa noite: você vai tomar posse dessa coroa que já é sua? Essa coroa, sabe o que é essa coroa nessa noite? É a palavra. Sabe qual é essa coroa nessa noite? É a palavra. É a palavra de Deus que Ele liberou sobre a sua vida. Ei, é a palavra profética. É a palavra profética que já foi liberada. A coroa. Ei, você vai se revestir nessa noite. É dessa palavra. Você vai colocar na sua cabeça. É essa palavra. Aonde a coroa vai? Vai na cabeça, né? Então, você vai revestir a sua mente nessa noite. Dessa coroa chamada palavra de Deus sobre a sua vida. Tudo se formou no vale de ossos secos pela palavra. Entende? Que tudo vai se formar na sua vida pela palavra que você tomará posse nessa noite. Aquele refrão lá.
Ei, eu quero agir com um ato profético nessa noite. Você vai coroar a sua cabeça com a palavra profética. Ei, o vale era vale, mas quando a palavra veio sobre a vida do profeta Ezequiel, o vale não foi mais vale de ossos secos. Começou a ter nervo, começou a ter carne, começou e veio o Espírito. Foi pela palavra. A coroa é a palavra do Senhor. De ossos secos. Deus está levantando um exército nessa noite. Deus está levantando. Deus está levantando. Você vai se coroada nessa noite. Meu Deus, eu estou toda arrepiada aqui. Eu estou toda arrepiada aqui. Quantas princesas vão vir no altar nessa noite e ser coroadas? Corre pro altar e coloca a tua coroa. Corre, corre, corre. Eita, o vale de osso seco está tomando forma. Ai. Faz um exército se levantar. Pode ficar nos corredores mais afastadas. Pode ficar. Pode ficar. Pode ficar mais afastadas no corredor. E curar. Sobre nossos corações. Meu Deus. Sabe qual é a visão que eu vejo nessa noite? Senhor, é você colocando na sua mente agora. Onde a coroa vai, é na cabeça. Você vai colocar sobre a sua mente a palavra profética. Coloca sobre a sua. Coloca a mão sobre a tua cabeça agora. Coloca a mão, coloca a mão. Como se fosse Deus te coroando. Como fosse Deus te coroando. Ora vem, Senhor Jesus. Sobre um vale de ossos secos. Ei, o vale quer dizer, sabe o quê? Você não viver a palavra que está sobre a tua vida. De ossos secos faz um exército. Deus está levantando nessa se noite. Levantar sobre as feridas. Não sará. Deus está reposicionando nessa noite a palavra sobre a tua vida, na tua mente. Na tua mente. Não na tua mente, na tua mente. Ou aquilo que era osso vai começar a viver. Aquilo que era osso vai começar a ter vida. Aquela senhora que veio com a perna machucada. Vem aqui na frente, querida. Quem trouxe ela? Eu esqueci. Quem chamou ela? Quem te chamou? Foi quem? Foi a Miriam? Vai lá, Miriam, nela. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Deus tinha uma palavra sobre a sua vida. E você vai viver sobre essa palavra. Quando você chegou aqui, você disse: eu não sei nem como eu vim. Não era nem para mim ter vindo. Foi a palavra que você disse ali na porta. Mas a palavra do Senhor, ela vai ser viva sobre a tua vida nessa noite. Aquilo que era sequíssimo. Oh, aleluias. Aquilo que não tinha vida. Aquilo que não tinha vida. Oh, aleluias. Vai começar a ter vida. Oh, sobre as suas feridas, o Senhor está passando agora. Sobre as suas feridas, agora Ele está passando. Sobre as suas feridas. Sobre as suas feridas, Ele está passando. Faz um exército. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Sobre as feridas. Em nome do Senhor. Tratadas, vem restaurar e curar sobre os nossos corações, sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor,
estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Oh, ora vem, Senhor Jesus. Vem sobre tua igreja. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Vem neste lugar. Ora vem, Senhor Jesus. O Senhor está aqui, dando vida onde a morte. Ele está aqui. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Sobre o vale de ossos secos. Sobre o vale de ossos secos. Sobre ai, fez o exército. Eu estou vendo um exército se levantar nessa noite. Eu estou vendo mulheres se levantar de uma forma diferente nessa noite. Eu estou vendo aqui. Eu estou vendo mulheres pegarem a palavra que já foi liberada e colocar na mente agora. Vem restaurar. Existe uma palavra, filha. Existe uma palavra. Existe uma palavra. Desde quando tu é muito pequena, existe uma palavra. E é sobre essa palavra que tu vais caminhar. Deus abre uma porta. Porque Ele não esqueceu a palavra. A palavra. Ei, levanta. Levanta e toma posse dessa palavra. Existe um lugar, filha, e Deus abre com chave nessa noite. Ei, vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Jesus. Vem, Senhor. Ora Sobre vem, o vale, Senhor. Vem. Vem, vem, Senhor Jesus. Vem. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Ele está curando aqui. Ele está curando aqui. Ora vem, Senhor. Aleluias. Cura, Senhor. Vem. Cura, Senhor. Vem, Ei, Senhor. Cura, Senhor. Senhor. Cura, Senhor. Jesus. Cura, Senhor. Vem. Deixa eu te falar uma coisa. Vem. Mesmo que Jerusalém estivesse destruída em ruínas, porque Israel estava cativa, ela existia. E quando Israel foi sarado daquele vale, oh, aleluias, ele pôde voltar para o lugar e reconstruir. Deus está te levantando nessa noite para tu reconstruir. Deus está levantando nessa noite para tu reconstruir. Para tu reconstruir as muralhas que estavam quebradas. Toma posse dessa palavra. Caminha sobre essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Senhor. E para encerrar, eu quero que você pegue suas duas mãos. E você vai fazer assim. Você não vai esquecer que a coroa é a palavra. Se levantar sobre as feridas. Pega, tu és príncipe. É sobre a palavra que tu vais andar. É sobre a palavra. Deus está te tirando do ninho nessa noite. O ninho é para um certo momento. É para a águia que aprenda. É para a águia aprender a voar. Mas existe o tempo, oh, aleluia, dela sair do ninho e voar mais alto. Nessa noite, Fábio Lucas, o Senhor está colocando a coroa sobre a tua vida, sobre a vida da Michele, e vocês irão voar. O vento, ei, preste atenção nessa palavra profética. O vento e o Espírito, ele veio dos quatro cantos da terra. A coroa e a palavra, ela vem sobre a tua vida dos quatro cantos da terra.
quando você tinha 14 anos de idade. 14 anos de idade. Arabassudere canta. Uma palavra profética. Ai, já tinha sido liberada sobre a tua vida. Tu nem entendia, mas já tinha sido liberada. E o Senhor fala comigo nessa noite. O Senhor me mostrava o número 1 e o número 4. E eu disse, meu Deus, 14 anos. Era mais ou menos a idade que Samuel tinha quando o Espírito do Senhor veio até ele, quando o próprio Deus veio até ele e despertou ele para aquilo que ele era. Ele já estava no lugar sendo preparado. Mas quando o Senhor disse, Samuel, Samuel, ele era um jovem. E ele disse, ei, tu vai dizer apenas aquilo que eu mandar. Ou seja, tu vais fazer aquilo que eu determinei você para fazer. Nessa noite, aleluias, existe uma coroa que é a palavra do Senhor sobre a tua vida sendo colocada sobre a tua casa. Meu Deus. E quando eu estava falando com a tua esposa essa semana, o Senhor me mostrava um ninho. E ele disse, diz para ela, aleluias, que o ninho, ele é temporário. A águia fica ali só enquanto precisa ser tratada. Depois a mãe dela joga ela e ela voa. Deus me mostrava vocês voando como uma águia. Recebam, não esqueci. Coloca a mão de novo aí agora. É profético. Se você acreditar, você vai sair daqui com essa. Meu Deus. Deus está tirando o medo da tua mente de avançar sobre a palavra. Deus está tirando o medo de avançar sobre a palavra, mulher. Ei, ai, rabassudere cantarabasaias. Ridabassudere cantarabasaias. Ridabassudere cantarabasaias. Você não vai ter. Você não vai ter medo de avançar sobre a palavra. Eu vou dizer até, eu vou contar até 3 e você vai coroar a sua cabeça com a palavra. Você vai colocar essa coroa e vou dizer, e você vai dizer, a coroa é a palavra. A coroa é a palavra. A coroa é a palavra. Foi a palavra que deu vida aos ossos. Foi a palavra que trouxe espírito aos ossos. Arabassudere canta. Sobre o vale de ossos secos faz um exército. Eu tô dizendo 2. Toma posse, mulher. Se revista. 3. Coloca a palavra sobre a tua vida. Deus está curando. Grita. E curar. E curar. E sobre o vale de ossos secos. Coloca a coroa. Deus está dizendo para ti, para aquilo que tu foi separada. É tempo de colocar a coroa de volta. Ele está sarando feridas, porque a coroa é tua. A coroa é tua, missionária Marluce. Deus está sarando feridas nessa noite. Meu Deus, está aqui. Meu Deus, volta pro teu lugar, mulher. Oh, Espírito de Deus. Arabassudere cantarabasaias.